Bem-vindos a mais uma análise detalhada e sem rodeios, onde hoje o noticiário promete ser intenso. Vamos direto ao ponto. Drones ucranianos atingiram em cheio o coração energético de Moscou, desafiando a ideia de que a capital russa estaria fora de alcance. Enquanto isso, Lukashenko surpreendeu ao libertar adolescentes ucranianos que mantinha presos, mas por que eles estavam lá? A história por trás disso é mais sombria do que parece. No Extremo Oriente, a capital da Iacútia se tornou um pesadelo para os soldados contratados do Kremlin. As sanções internacionais não só estão freando a modernização do exército de Putin, como também revelam um detalhe preocupante. A Rússia está treinando militares da Venezuela na ilha de Margarita. Sim, aquele mesmo general que ordenou a destruição da usina hidrelétrica de Kakhovka agora está formando as forças de Maduro. Enquanto isso, astros russos proibidos de entrar na Europa ameaçam voltar em cima de tanques. Mas a União Europeia já fechou questão contra o plano de Trump, com 3 emendas cruciais que serão debatidas hoje. Mas voltemos aos ataques. Em resposta aos constantes bombardeios à infraestrutura energética ucraniana, drones de Kiev miraram no anel de energia que abastece Moscou. Durante a madrugada e a manhã, canais russos confirmaram que aeronaves não tripuladas atingiram uma usina em Chatura, na região metropolitana. Se Trump dizia que o inverno seria frio, na Rússia ele promete ser ainda mais gelado, e agora com drones ucranianos sobrevoando o céu moscovita. Não são apenas drones, aliás, mísseis também já chegaram lá. A usina de Chatura, um dos maiores centros de geração de energia da região, faz parte de um sistema vital que alimenta o setor leste da capital. Não é como as outras unidades, como a de Cherepovets ou T-27, mas um golpe certeiro no coração do abastecimento. O governador da região de Moscou até tentou minimizar, afirmando que parte dos drones foi abatida e outros caíram na área da estação. Mas as imagens não mentem. Os equipamentos despencaram direto sobre as instalações. Cada vez uma desculpa diferente. Ora fragmentos caíram, ora incêndio por vegetação seca. Até que no fim o prédio inteiro vira cinzas. Lembram do caso da explosão em uma fábrica militar russa, onde um galpão de explosivos foi pelos ares? As autoridades locais garantiram que não houve vítimas. Talvez porque sem galpão, não haja mortos, pelo menos na lógica deles. O que importa é que a Ucrânia provou que consegue atingir alvos estratégicos perto de Moscou, destruindo o mito de que a capital estaria blindada. Os drones não só chegaram lá como voltaram para garantir que o serviço fosse concluído. Agora a Rússia terá que redistribuir suas defesas antiaéreas. Mas de onde tirar esses recursos? Não dá para enfraquecer a proteção de Moscou. Então, para quem será um inverno rigoroso? Talvez para aqueles que achavam que o conflito ficaria restrito a milhares de quilômetros de distância. A verdade é que quando se trata de energia e aquecimento, todos dependem do mesmo sistema. Outro acontecimento marcante. Ontem, 31 cidadãos ucranianos voltaram para casa após serem libertados de prisões bielorrussas. Entre eles, adolescentes que passaram anos atrás das grades. A recepção foi emocionante, com a presença do chefe da inteligência militar ucraniana, Kirilo Budanov. Mas a história desses jovens é perturbadora. Maria Miziuk, por exemplo, foi presa aos 16 anos e passou quase um ano em cárceres bielorrussos. Acusada de apoiar a Ucrânia por pintar grafites de protesto, ela se tornou alvo de uma campanha de perseguição. O regime de Lukashenko chegou a produzir um filme propagandístico, exibido na TV estatal, retratando os adolescentes como terroristas treinados por Kiev. Maria foi acusada de liderar uma suposta célula chamada Rouxinóis Negros, sem provas concretas. A sentença? 13 anos de prisão. Se não fosse a libertação, ela passaria a maioridade atrás das grades. Especialistas analisaram o tal documentário e concluíram que, na verdade, o próprio KGB bielorrusso teria criado canais falsos para se infiltrar entre os jovens, provocando-os a admitir ações mais radicais. Era uma armadilha. Quer ajudar a Ucrânia? Então, o que está disposto a fazer? Assim, identificavam os mais rebeldes para depois prendê-los. Lukashenko, que em 2020 já tremia diante dos protestos juvenis, apertou o cerco. Quem lembra dele correndo com um colete à prova de balas folgado e um fuzil sem munição sabe do que estamos falando. O regime não poupou nem crianças. Adolescentes de 14, 16 anos foram jogados em celas como exemplo. Um conhecido meu passou por isso, semanas em uma gaiola minúscula, sem espaço para se deitar ou ficar em pé, com luzes e música altas 24 horas por dia para impedir o sono. Quando o reencontrei em Kiev, mal o reconheci. Ele estava irreconhecível, como um fantasma.
Por isso, quando Lukashenko tenta se passar por um velhinho inofensivo ou um fazendeiro simplório, é bom lembrar. Esse homem passou anos esmagando a oposição, prendendo crianças e destruindo qualquer sinal de dissidência. A libertação desses jovens é uma vitória, mas não apaga o que sofreram. Agradecemos aos Estados Unidos por seu papel fundamental nessa negociação. E não se esqueçam, estamos arrecadando recursos para nossas Forças Armadas. Temos várias campanhas em andamento, e cada contribuição faz diferença. Se ainda não acompanha este canal, não perca os próximos episódios. Assine e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. O mundo não para, e a informação é a nossa melhor arma. A ofensiva ucraniana. Esse mesmo general, agora treinando forças venezuelanas, foi o responsável por um dos crimes mais brutais contra nosso país. E não é coincidência que a Rússia escolha justamente ele para espalhar sua influência na América Latina. Afinal, quem melhor para ensinar repressão do que alguém que já a praticou contra civis inocentes? A Venezuela, sob o regime de Maduro, se torna mais um peão no jogo de Putin. E o que isso significa? Que enquanto nossos soldados lutam na linha de frente, a Rússia fortalece seus aliados para sufocar qualquer resistência interna. Eles não estão apenas treinando militares, estão exportando métodos de opressão, preparando o terreno para que ditaduras como a de Maduro se mantenham no poder a qualquer custo. Mas não podemos nos distrair. Enquanto esses criminosos de guerra trocam experiências, nossas forças armadas precisam de apoio. Cada real, cada dólar, cada euro doado se transforma em munição, equipamentos e proteção para quem está na linha de frente. A 26ª Brigada de Artilharia, que vocês ouviram no vídeo, precisa urgentemente dos sistemas Barak 2 para neutralizar as ameaças russas. Sem eles, nossas posições ficam vulneráveis e vidas são perdidas. E não se enganem, a guerra não é só aqui. Ela se espalha pelo mundo, seja na Venezuela, na Síria ou na África. A Rússia não quer apenas dominar a Ucrânia, ela quer reescrever as regras do jogo global, substituindo a democracia pela força bruta. E é por isso que cada ação conta. Seja doando, compartilhando informações ou pressionando governos a apoiarem nossa causa. Enquanto isso, figuras como Sukhorukov continuam a expor sua hipocrisia. Ele ameaça invadir a Alemanha com tanques, mas não consegue nem obter um visto. Que ironia, o patriota que idolatra Putin agora se vê barrado pelo mesmo Ocidente que ele tanto despreza. Mas não se enganem, esses propagandistas não são tolos. Eles sabem exatamente o que fazem. Espalham ódio, justificam crimes e tentam minar nossa moral. Por isso não podemos baixar a guarda. A informação é nossa arma, e a verdade é nosso escudo. Assinem o canal, compartilhem os vídeos e ajudem a expor a mentira russa. Porque enquanto eles tentam nos dividir, nós seguimos unidos. E juntos, somos invencíveis. Não esqueçam, a campanha para a 26ª Brigada está no ar. O link está na descrição. Cada contribuição faz a diferença. E se ainda não acompanha este canal, ative as notificações. A luta continua, e a vitória será nossa. Slava Ukraini! A verdade não poderia ser mais clara. A Rússia não apenas destrói vidas, mas também tenta reescrever a história enquanto afoga cidades inteiras sob mentiras e inundações criminosas. Explodiram a barragem de Kakhovka, afogaram civis, quando confrontados, inventaram desculpas patéticas. Não fomos nós, foram os ucranianos. Como se alguém pudesse acreditar que a Ucrânia teria acesso a uma estrutura sob controle russo para plantar explosivos. A hipocrisia é tão grotesca que chega a ser cômica. Por que não assumem de uma vez? Sim, somos monstros. Sim, somos um império falido. E daí? Pelo menos seria honesto. Mas a farsa não para por aí. A Yakutia, um dos pilares econômicos da Rússia, responsável por 95% dos diamantes do país, 80% do gás do leste e reservas imensas de ouro, terras raras e petróleo, agora admite que não tem dinheiro para pagar seus próprios soldados. Sim, você leu certo. O regime que gasta bilhões em tanques, mísseis e propaganda não consegue honrar promessas básicas aos homens que enviou para morrer na Ucrânia. Enquanto oligarcas como os da Alosa esvaziam os cofres da região, os contratados voltam para casa sem um rublo no bolso. E o que isso revela? Que a Rússia não é uma grande família multinacional como gostam de alardear, mas um império colonial onde algumas corporações sugam tudo e deixam o resto na miséria. A Yakutia, com suas estradas inexistentes e invernos implacáveis, é a prova viva de que o sistema russo é um poço de desigualdade e que, sem sanções, o Ocidente estaria financiando a próxima guerra de Putin. Falando em guerra, os bastidores das negociações em Genebra expõem outra verdade incômoda: a diplomacia ocidental está à deriva.
Enquanto a União Europeia tenta costurar um plano alternativo ao de Trump, que, diga-se, foi rejeitado até pelos próprios aliados, o que vemos é um circo de mensagens contraditórias. Senadores republicanos como Marco Rubio admitem em off que o plano de paz americano não passa de uma lista de desejos russos. O Departamento de Estado, por sua vez, insiste que há uma base para negociações, mas não explica como conciliar isso com a recusa de Putin em sequer considerar um cessar-fogo. Trump diz que Putin quer paz, mas o Kremlin rejeita até a ideia de parar os bombardeios. Quem está mentindo? Ou será que todos estão improvisando enquanto a Ucrânia sangra? E os pontos propostos pela Europa? Vamos a eles. 1. As forças armadas ucranianas não terão restrições, porque afinal, quem foi atacado não pode ser punido por se defender. 2. A Ucrânia recupera o controle da usina de Zaporizhia, da barragem de Kakhovka e da margem esquerda do Dnipro, territórios roubados que devem voltar a quem de direito. 3. Os conflitos territoriais serão resolvidos após o cessar-fogo, mas sem exigir que a Ucrânia retire tropas do Donbas, porque isso seria premiar a agressão. São demandas razoáveis, mas que a Rússia jamais aceitará, porque Putin não quer paz. Ele quer rendição. E enquanto o Ocidente brinca de diplomacia, enquanto alguns ainda sonham em negociar com um regime que destrói barragens e nega seus próprios crimes, a Ucrânia segue lutando. Sozinha, mas inquebrável. A pergunta que fica é: até quando o mundo vai fingir que não vê? Até quando vão permitir que a mentira russa dite o ritmo da história? A verdade está diante de todos, nas imagens das enchentes, nos soldados abandonados, nos documentos vazados. Não há mais espaço para ilusões. Ou o Ocidente escolhe a coragem e apoia a Ucrânia até a vitória, ou escolhe a cumplicidade e entrega o futuro à barbárie. A campanha para a 26ª Brigada ainda está no ar. O link está na descrição. Cada doação é um passo rumo à liberdade. E se você ainda não faz parte desta luta, junte-se a nós. Ative as notificações, compartilhe a verdade e ajude a expor os criminosos. Porque enquanto eles tentam nos dividir, nós seguimos firmes. E juntos, somos imparáveis. A vitória será nossa. Slava Ukraini. Eles sonham com um mundo onde ucranianos e russos voltem a passear juntos, a sorrir, a construir pontes em vez de trincheiras. Onde a guerra seja apenas uma página virada nos livros de história, esquecida entre acordos comerciais e discursos vazios. Mas enquanto ouvimos essas palavras, algo dentro de nós se rebela. Como se o mundo tivesse dado uma guinada errada, como se a bússola da humanidade tivesse perdido o norte. A verdade é que este é o momento em que o bem precisa se armar. Não com palavras doces ou promessas vazias, mas com determinação, com força, com a convicção de que a justiça não se conquista de joelhos. O mal só entende uma linguagem, a da resistência. E é por isso que hoje, mais do que nunca, precisamos estar ao lado daqueles que empunham não apenas armas, mas a esperança de um futuro livre. Nossos soldados não lutam apenas por território. Eles lutam por cada família que ainda sonha em voltar para casa, por cada criança que merece crescer sem medo, por cada geração que não pode ser condenada a viver sob a sombra da opressão. A 26ª Brigada de Artilharia está na linha de frente dessa batalha, e eles precisam de nós. Precisam de munição, de equipamentos, de apoio. Precisam saber que não estão sozinhos. O link para a campanha está na descrição. Cada contribuição é um tiro certeiro contra a tirania, um passo adiante rumo à vitória. E se você ainda não fez sua parte, faça agora. Compartilhe, doe e levante a voz. Porque quando o bem se une, ele não apenas resiste, ele vence. Cuide de si, cuide dos seus. Mas não se esqueça de quem está lutando por todos nós. A liberdade não é um presente, é uma conquista. E juntos, nós a conquistaremos. Slava Ukraini!